certo? Bom, quais são as ancoragens? Então, como eu disse, tem sido um desafio começar a pensar sobre isso. Aí eu tenho buscado no Bakhtin, já pela minha relação com o Bakhtin, alguns conceitos. Não vou discutir nesses conceitos teóricos, eu imagino que nossos pesquisadores já conheçam, né, esses conceitos. Né, mas me interessa pensar a ideia do diálogo, me parece muito forte, pensar o gênero do discurso, né, a própria ideia de apreciação valorativa, porque escolher, selecionar, do meu ponto de vista, é já fazer uma escolha, já assumir um posicionamento, a ideia de citação, a ideia do sujeito falante, nessa condição de jovem pesquisador, e a ideia de autoria nessa relação entre, né, forma e conteúdo. Né. Bom, outra ancoragem teórica são outras vozes com as quais eu dialogo, né, e é a partir, sobretudo, desse diálogo com esses autores que me fizeram pensar muito criticamente sobre, né, como a gente lida com o ensino disso lá na graduação e também na pós-graduação. E aí eu parto dessa ideia do Burt e da Chadwick, desculpa o inglês, né, que vai dizer que a capacidade de localizar, selecionar, avaliar, sintetizar e citar fontes externas na escrita de pesquisadores se constitui um elemento-chave do letramento acadêmico. Aquela citação anterior que eu coloquei, coloca mais acento na ideia de escrever, de produzir o texto, de ensinar a habilidade de escrita. Essa, com a qual a gente está dialogando também, né, coloca já acento nesse outro aspecto de como a gente se relaciona com as fontes. Né? E aí o Burt e o Chadwick partem dessa ideia. Aí eu pergunto, por que essas capacidades são importantes dentro da perspectiva do letramento acadêmico? Essa ideia de selecionar, de sintetizar, elas são importantes. Né? Aí eu dialogo com o Burt nessa ideia de que usar determinadas fontes tem a ver com o fato de que, por exemplo, muitos alunos, quando, né, citam determinadas fontes, é porque a fonte é fácil de entender, a fonte é fácil de encontrar, a fonte está disponível. Pesquisas que eles têm desenvolvido mostram que mais de 60%, né, dialogam com determinadas fontes, considerando esses aspectos aqui, e não, né, recorrendo a critérios mais críticos, por exemplo, de avaliar, né, aquela fonte. Tá certo? Então, considerando isso, né, eu fui pensar, né, um experimento, uma experiência, né, com os textos dos alunos lá da pós-graduação. Então, eu analiso 25 artigos científicos de estudantes de um programa, no caso, o contexto específico é do programa de pós-graduação em ensino, são alunos do mestrado em ensino, que é um contexto bem específico, onde as exigências de produtividade são bem, eu digo, muito mais fortes do que na própria área de letras, na qual a gente se coloca também. Tá certo? Então, para a gente é muito importante pensar, considerando aquilo, inclusive, que a professora Rojo colocou pela manhã, de pensar o contexto de produção, de entender essa escrita desse estudante dentro das condições, né, em que ele produz. E aí eu considerei, vou trazer uns gráficos para mostrar para vocês, né, como nossos alunos têm dialogado com as fontes, como eles têm consultado e se relacionado com elas. Né? E um dos aspectos que eu, né, me interessei em observar é, né, quais fontes, com que recorrência eles utilizam fontes em seus textos. Né? E aí o levantamento que eu fiz mostra, por exemplo, né, que 4% dos alunos citam até 5, né, recorrem até 5 textos para produzirem o artigo deles. Né? 44% utilizam de 6 a 10 autores nos textos que eles produzem. Né? E 28% utilizam de 11 a 15 autores nos seus textos. Então, vocês podem ver, né, que, nesse caso aqui, mais de 60% dos alunos citam só até 10 textos nos artigos que eles produzem. Né? A gente entende, parte do pressuposto, de que uma autoria, um texto, né, com um nível de autoria, né, mais elevado, exige, consideradas as condições, né, o uso de mais fontes. E aí um outro aspecto que eu tive curiosidade de observar, nesse contexto que a gente vive de produção do Open Acesso, é observar, né, a quantidade de referência que eles fazem de textos de periódico. Isso diz muito sobre os nossos alunos de mestrado, sobretudo, e pós-graduação. Né? E aí eu fui observar que 40% deles não cita nenhum texto, nenhum artigo de periódico. Né? 20% deles citam apenas um artigo de periódicos
e 16% deles citam apenas 2 artigos de periódica. Então, são 3/3 desses alunos não estão dialogando, não estão escutando essas fontes, que vêm dos periódicos. Não menos surpreendente, um outro aspecto que eu fui observar, é como eles dialogam com a literatura, em língua, considerando a língua. E o meu estudo, meu levantamento, mostrou que 76% deles não usam nenhum texto de língua estrangeira na sua produção. 12% usa apenas um texto, e 4% usam 2 textos. Então, também, nossos alunos, na pós-graduação, e considerando, sobretudo, a área na qual a nossa pesquisa se situa, pode se considerar um pouco meio preocupante. Tá certo? Bom, e aí, um outro aspecto que eu fui observar foi como os alunos se prendem ou não aos textos que são indicados no programa da disciplina do professor. E aí eu fui observar que a gente tem os dados aqui, 40% dos alunos utilizam até 5 textos que estão no programa da disciplina. 32% utilizam de 6 a 10 textos que estão no programa da disciplina. 20% deles utilizam de 5 a 15. E aí a gente vê alunos que utilizam de 16 a 20 e acima de 20%. Então, mostra que, no caso, nesse contexto específico, os alunos têm se prendido muito aquilo que o professor indica, aquilo que está prescrito no programa da disciplina. Falta-lhes, digamos assim, autonomia para recorrer a outras fontes. E aí a gente entende que a gente precisa ensinar, porque muitas das vezes o que acontece é que a gente parece que temos como uma coisa dada que eles sabem fazer isso. E os dados que a gente tem aqui nos permitem pensar que isso não é uma coisa que eles já tenham se apropriado. O trabalho de fazer pesquisa, de ensinar a fazer pesquisa, de dialogar, de potencializar os diálogos na sua escrita, precisa ser trabalhado, precisa ser ensinado. Tá certo? Bom, então, desse conjunto de questões que a gente tem pensado, eu chego a esses dados, essas interpretações que são ainda muito preliminares. Eu quero ver ainda esses alunos mais para frente produzindo as suas dissertações e outros artigos. Vou dar conta do tempo, corri muito. Então, as compreensões que eu tenho chegado, as conclusões que eu tenho chegado são as seguintes: que esses estudantes de mestrado, no contexto investigado, eles enfrentam dificuldades, até muitas dificuldades, de selecionar e avaliar as fontes de pesquisa que utilizam em seus textos. Então, isso nos convoca, enquanto professores, pesquisadores lá na pós-graduação, e no meu caso específico, que trabalho com escrita científica, a pensar caminhos, pensar alternativas. Então, eu digo o seguinte, que os resultados nos permitem pensar que educar o estudante para saber lidar com fontes, selecioná-las, avaliá-las e sintetizá-las, é contribuir para o alargamento, daquilo que diz Bakhtin, para o alargamento das possibilidades de uma compreensão mais profunda sobre os objetos de suas investigações. E, por conseguinte, para a potencialização da escrita autoral e da contribuição do seu trabalho para a área do saber e a comunidade acadêmica. Então, a ideia que nos ocorre é pensar que a gente pode ajudar com esse aluno, a gente trabalhando com eles, essas questões de como dialogar com a fonte, a gente pode estar contribuindo para que eles se constituam sujeitos autorais, de maneira mais profunda e consistente. Tá certo? Bom, e aí eu concluo dizendo o seguinte: os resultados sinalizam, por fim, tanto a necessidade de oferta de disciplinas e cursos voltados à pesquisa e à escrita científica na pós-graduação, como também o comprometimento dessas disciplinas e desses cursos com a exploração, de forma sistemática, de aspectos como seleção, uso e síntese de fontes, como parte dos investimentos nos letramentos acadêmicos e, por conseguinte, na potencialização da escrita e da autoria nessa escrita. Então, eu acredito muito que a gente pode fazer mais,
pretendo, de repente, mais para frente, fazer até um levantamento em alguns programas de pós, de disciplinas que estão voltadas para esses aspectos da escrita. Tem uma hipótese, né, que a gente tem muita dificuldade de lidar ainda, de ensinar esses aspectos da escrita, mas não só da escrita, né, desses aspectos que eu estou trazendo aqui, de como a gente pesquisa as fontes, de como a gente ensina nossos alunos, né, a lidar com as fontes. Então, eu acredito que isso a gente precisa trabalhar como, né, de fato, um investimento, né, nos estudos sobre letramento. Então, basicamente, era isso. Eu queria agradecer aqui algumas referências e muito obrigado pela paciência e pela escuta. Tive que recorrer.